Pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui conosco, que assistem o nosso webinar em mais uma edição dos nossos debates sustentáveis. A gente já vem há alguns anos promovendo esses eventos virtualmente e ao longo desses anos a gente debateu diversos assuntos, né? Hoje a gente faz esse webinar com muita alegria em conjunto com a Aslore. A Aslore é uma parceira importantíssima aqui da Pragma, é uma entidade que, se hoje a gente tem o programa Recupera, que é um dos maiores programas de logística reversa estruturantes do Brasil, que trabalha prioritariamente com cooperativas e associações de catadores. Isso se deve muito à parceria com a Aslore. A Aslore é uma entidade voltada especificamente para a logística reversa. Não vou aprofundar muito aqui, porque o Eduardo, que é presidente da Aslore, vai poder comentar conosco, mas é uma entidade que vem já há muitos anos materializando o seu compromisso em fazer a logística reversa, cumprir as legislações vigentes, garantir compliance e, ao mesmo tempo, trabalhar prioritariamente com a inclusão econômica e com ações eficientes que garantem a participação dos catadores e, ao mesmo tempo, colabora para ampliar os índices de reciclagem no Brasil. Então, nós estamos hoje aqui nesse evento que tem como foco conhecer um pouco mais sobre a Resolução 500 de 2023 do Estado do Rio Grande do Sul, que regulamenta a implementação do sistema de logística reversa de embalagens em geral lá no estado do Rio Grande do Sul, meu estado de origem. Eu estou há bastante tempo, Walter, Thiago, Eduardo, que estão aí no Sul, fora do Rio Grande do Sul, já são mais de 20 anos, mas continua sendo meu estado querido. Então, a gente já fez esse evento aqui, né, Eduardo, para debater tantas legislações de tantos estados, então não justificaria deixar de fazê-lo exatamente para conversar sobre o Rio Grande do Sul. Então, hoje nós vamos ter aqui conosco, para fazer esse debate, o Eduardo, que é presidente da Aslore, o Storoli, né, que é diretor proprietário da Storoli Sustentabilidade, que é o parceiro técnico da Aslore também, em todo o desenho técnico que garante a eficiência das ações que a Aslore desenvolve, a Sabrina Andrade, que é do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Sabrina, para quem está aqui e transita nesse tema, já é uma conhecida nossa, não vou dizer velha conhecida porque seria indelicado, mas uma conhecida de longa data, né? E é uma das pessoas que mais conhece o tema da logística reversa no âmbito público no país. Eu acho que ninguém aqui que debateu logística reversa no Brasil e regulamentação não conhece a Sabrina por conta da história que ela tem nesse processo, desde de quando aprovou a lei até os primeiros passos que foram dados. O Walter, que é da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul e que vai ser aqui quem vai falar um pouco mais para a gente dessa resolução e dos desafios que a gente tem. O nosso amigo Fabrício Soler, advogado conhecido de todos nós, que é o jurista que mais entende do tema de resíduos no Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, que está num outro evento e daqui a pouco ele pula para cá já. O Thiago, que é analista do Conselho de Meio Ambiente da Fiergs, é uma pessoa que acompanhou também toda essa discussão da construção da legislação no Rio Grande do Sul e vai nos trazer uma perspectiva de como, para o setor, para a indústria, né, como é essa resolução chegando no Estado. E o César Fáquio, que é secretário executivo da Coalizão Embalagens. A Coalizão Embalagens, o César vai poder falar um pouco, mas lembrando aqui, foi o primeiro arranjo de integração de empresas que a gente teve no Brasil, no sentido de construir os primeiros passos da logística reversa
de embalagens em geral. E o Serra vai falar hoje aqui para a gente um pouco de como o setor empresarial também está vendo toda essa movimentação, porque nós estamos aqui falando de Rio Grande do Sul, né, César? Mas nós estamos falando da regulação no Brasil, né? Então, hoje a gente já tem 15 estados. Essa semana, Sabrina, a gente ficou sabendo que a Bahia está avançando. A gente vai ter até um momento de diálogo lá com eles. A gente deve ter em breve um decreto de logística reversa de embalagens da Bahia. Então, tem muito assunto aqui para a gente conversar. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Johnny Manetti, eu sou CEO da Pragma Soluções Sustentáveis, que é a empresa responsável pelo programa Recupera. O programa Recupera é um programa de logística reversa estruturante, nos termos estabelecidos pelo decreto 11.413. É um programa que, ao longo dos últimos 4 anos, acumulou mais de 350 mil toneladas de materiais recicláveis recuperados e destinados para reciclagem, em parceria com centenas de cooperativas e associações de catadores de todo o Brasil, e também em alguns estados específicos, em parceria com outros arranjos de negócio que também desenvolvem o trabalho de recuperação de resíduos e destinação para reciclagem. O programa Recupera ele foi o primeiro programa a estar presente em todos os estados brasileiros. Nós temos orgulho de dizer que a gente desbravou muitos estados do Nordeste, muitos estados do Norte, que eram mais desafiadores em se implementar a logística reversa de embalagens. Todos nós sabemos aqui que fazer a logística reversa nos estados do Sul e do Sudeste não deixa de ser desafiador, mas as condições de infraestrutura e a realidade socioeconômica nos dá uma condição muito diferente do que aquela que muitas vezes a gente encontra nos estados do Norte e do Nordeste, que hoje, né, Sabrina, ainda concentram o maior número de lixões existentes no Brasil, mais de 2.000 lixões ainda, com os quais a gente convive. Eu sei que essa é uma agenda que o Ministério do Meio Ambiente está dando uma lupa e está se dedicando a enfrentar esse desafio de fechamento dos lixões. Nós aqui também fomos o primeiro programa a aderir a um verificador independente de resultados. Esse é um tema importantíssimo que eu queria registrar aqui. A logística reversa é uma ação muito importante, né, Eduardo, que o setor empresarial vem assumindo, mas eu e o Storoli, que acompanhamos isso há bastante tempo, sabemos que de lá para cá muita coisa mudou, né? E hoje a gente tem grandes desafios, porque tem de tudo nesse mercado, né? Tem quem faz 10 e publica 20, né? Tem quem aprova 100 e publica 200. Então, a gente precisa de transparência, a gente precisa de instrumentos de fiscalização que nos deem condições, de fato, de ser realista e ter números exatos do que vem acontecendo com a logística reversa no Brasil. Quer dizer, um Estado que não sabe, né, aí um Estado enquanto ente federativo, que não sabe quanto recupera, quanto destina para reciclagem, não tem capacidade de planejar. Então, ser fiel aos números que são declarados aos estados da federação ou ao Ministério do Meio Ambiente, isso é fundamental. E para que isso ocorra, a gente precisa ter um verificador independente que esteja habilitado a fazer essa análise. E nós aqui, desde o início, defendemos isso. E quando surgiu o primeiro verificador, a gente logo aderiu a ele. A gente tem orgulho, nesses últimos anos, de ter tido aqui no nosso resultado mais de 80% dos materiais recuperados oriundos de cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, de estarmos junto com outras entidades, liderando a Aliança Nacional pela Reciclagem de Embalagens e Circularidade dos Resíduos, a AGIR, da qual faz parte a Coalizão, que está aqui, da qual faz parte a Vlore, e mais 38 entidades. Estamos muito empenhados em colaborar
para que a gente consiga não só ver a logística reversa regulada em todos os estados, e por isso aqui meu cumprimento especial para o estado do Rio Grande do Sul, mas, Sabrina, que principalmente a gente consiga fazer com que essas regulações dos estados e a federal possam dialogar entre si, porque concretamente, né, Eduardo, do lado de cada mesa o desafio é gigantesco, né? Como cumprir requisitos diferentes em 15 estados e, ao mesmo tempo, no âmbito federal. Eu não sou aqui um otimista, né? Mas, como diria Ariano Suassuna, né? Um realista esperançoso. Então, eu acredito que a gente está indo no caminho certo, acho que a gente precisa acelerar, temos desafios pela frente, e eventos como esse acabam contribuindo sob maneira para que a gente divulgue, dê visibilidade, traga conhecimento e para que mais e mais pessoas se engajem nesse grande desafio que a gente tem de implementação da logística reversa, de avançar com a economia circular e, principalmente, colaborar para o grande desafio de enfrentamento da crise climática que nós vivemos hoje no mundo. Então, eu quero, sem mais delongas aqui, passar para o Eduardo, que é o nosso grande parceiro aqui hoje na promoção desse webinar, para que ele possa falar para a gente sobre o tema geral, mas também um pouco da Aslore, para que os nossos convidados aqui possam conhecer um pouco mais da associação. Eduardo, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Johnny, pela abertura desse evento aí. A Aslore tem sido parceira da Pragma nesses eventos todos de webinar para esclarecimentos à nossa comunidade empresarial com relação à importância desse tema da logística reversa, né? Bastante amplo, complexo no nosso país e desafiador, né? Então, quero saudar aqui todos os presentes aí, o Dione, o Storoli, Fabrício, a Sabrina, o Walter, o Thiago e o César, que juntos aqui hoje queremos levar um pouco mais de esclarecimento, né, e conhecimento para os participantes aí, que são pessoas que tocam essa temática aí, certamente, dentro das empresas aí do país e aqui do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem aí uma resolução nova, número 500, aqui no estado, e a gente precisa entendê-la, né, para melhor atendê-la, né? Bem, a Aslore, para quem ainda não conhece, né, a Aslore é uma instituição sem fins lucrativos, uma instituição que foi criada dentro da Fiergs por empresários aqui do Rio Grande do Sul no ano de 2015, né, então já tem aí praticamente 9 anos, e ela foi criada justamente para dar conta, né, desses desafios aí, oriundos lá da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que coloca aquela atribuição da responsabilidade compartilhada pela destinação de resíduos aí das indústrias, principalmente, que nós atendemos, né? Lembrando que a lei não atinge só a indústria, também todos os fabricantes, importadores e comerciantes de produtos que têm embalagens pós-consumo, né? Enfim, então a Aslore é essa instituição, né? Ela tem o objetivo de estabelecer, implementar e operacionalizar o sistema de logística reversa. Nós temos hoje dois grandes parceiros, né? Que é a Pragma aí através do Dione também da Mapa, né? Então a gente consegue atender todos os nossos associados, né? Que são cerca de 140 associados atualmente, representando aí quase 300 CNPJs pelo Brasil. Muitas empresas aqui do Rio Grande do Sul. Hoje temos 3 projetos próprios acontecendo aqui no estado, né? E a gente tem essa mesma questão aí que o Johnny falou do projeto estruturante, né? Nosso papel também é social, não só ambiental. Então, a nossa responsabilidade de ajudar a alavancar as cooperativas de catadores pelo Brasil em termos de aspecto social e desenvolvimento social deles é bastante importante. E também, obviamente, cumprir todos os requisitos legais aí, federais, estaduais, que nós temos pela frente aí, a partir de agora e nunca mais voltará, né? Porque esse tema é um tema cada vez mais em voga, aí está saindo uma série de coisas aí sobre circularidade, né? Uma norma ISO e uma série de movimentos globais aí que envolvem circularidade, que tem a ver com essa temática,
que está conectada com vários desafios globais aí conectados com a questão social e ambiental, né, de mudanças climáticas e tudo mais. Então a gente não pode olhar isoladamente, somente para resíduos, achando que é só por isso que nós temos toda essa legislação, né? Essa legislação existe para que a gente retire menos material virgem, né, da natureza, para que a gente recicle, para que a gente emita menos carbono nas nossas operações, nos transportes e tudo mais. Então, o assunto é muito maior, muito mais importante do que parece, né? E a legislação ela veio para ficar e ela está aí para que a gente consiga contribuir, né, com o desenvolvimento social, econômico aí do nosso país, tá? Então, eu acho que a introdução é essa. Depois, na sequência aqui, o Storoli vai falar um pouco mais da parte técnica toda, né? Como é que a gente executa essa parceria com o associado, como é que nós calculamos os volumes de cada empresa dessas quando ela ingressa dentro das LORE para poder fazer a sua parte, né? Cumprindo lá a sua meta, que agora é de 30% aí. E também como é que se faz isso por material e outras informações mais técnicas aí que o nosso parceiro, grande parceiro aí, Ailton, vai falar um pouquinho para nós na sequência, tá? Lembrando também que o Thiago aqui, além de ser nosso parceiro da Fiergs, ele também é membro da comissão, do comitê técnico, né, das LORE, então ele também é as LORE, né? E está aí sempre nos ajudando na parte mais técnica e legal aí quando é necessário. Tá bom, Johnny? Por enquanto isso, agradeço aí, desejo a todos um ótimo evento, um ótimo encontro aí de muita troca e aprendizado. Obrigado. Obrigado, Eduardo, pela contribuição. Acho importante todo mundo aí entender, saber quem é a Aslore. Depois o Storoli vai, como o Eduardo disse, trazer mais detalhes aí para dividir com os participantes aqui do evento. A gente já está chegando a 100 pessoas aqui acompanhando, para dar a dimensão da importância desse tema, né? Bom, eu vou de imediato, eu sei que ela tem um compromisso, né? Então eu vou de imediato passar aqui para a Sabrina, muito aqui com a expectativa de te ouvir, Sabrina, sobre como que vocês aí no Ministério estão vendo essa movimentação toda, vários estados saindo com legislação, e dentro do que for possível, é claro, saber como estão os desafios aí das normas, os decretos e essa integração com os estados. Então, a palavra é sua, Sabrina. Obrigada, Johnny, obrigada pelo convite, obrigada a todos pela oportunidade. Vou falar bem rapidamente, né? Essa questão, desde o começo do ano, tem nos preocupado bastante, né? A proliferação, né, de regulamentações estaduais, algumas um pouco um pouquinho divergentes em alguns pontos aqui da regulamentação federal, a questão de sistema, né? Um sistema também de logística reversa, que a gente viu também, né, alguns estados começando já a desenvolver seus próprios sistemas, e a gente criou um grupo com todos os representantes dos estados dentro do Cisnama, tem representantes tanto de resíduos quanto ali de licenciamento, com o objetivo principalmente de discutir a harmonização das legislações de logística reversa, harmonização de sistemas e pensar numa estratégia também de fiscalização da logística reversa. Esse grupo a gente já teve 3 reuniões, mas tem evoluído muito rápido. Fizemos levantamentos de todas as legislações estaduais, fizemos levantamento dos estados que possuem ações de logística reversa, dos estados que já são apoiados por entidades gestoras, levantamento dos estados que têm feito articulação com seus municípios para a implementação da logística reversa, e também dos estados que têm ou planejam ter alguns sistema de resíduos ou de logística reversa. Feito esse mapeamento, a gente elaborou um relatório na última reunião bem recente, foi semana passada, acho que sexta-feira, a gente apresentou para os estados e estamos propondo já alguns pontos que a gente considera possível de harmonizar, e um ponto assim tem sido muito bem aceito pelos estados, os estados todos estão muito abertos a harmonizar
com a legislação federal. A gente sabe que foi muito importante os estados terem as suas próprias regulamentações, né, nesses últimos anos, porque teve a publicação do decreto 11.044, que instituiu o primeiro certificado de crédito, e aí os estados ficaram ali pensando como que eles iam poder fazer para atuar e regulamentar. Só que agora a gente está no momento de ajuste, né? Porque esse decreto 11.044 ele foi revogado, né, que em fevereiro de 2023, pelo decreto 11.413, e aí tiveram algumas alterações que a gente também precisa adequar à legislação, às legislações estaduais, né? Então, é uma oportunidade que a gente tem de discutir com todos os estados, aproveitar a oportunidade, né, de ter que harmonizar com a legislação federal e ver o que a gente consegue padronizar. Uma outra coisa que também a gente estava muito preocupado, nós estamos avançando, é a questão do sistema de logística reversa, né? O Ministério do Meio Ambiente chegou a publicar um Sistema Nacional de Logística, pôr no ar um Sistema Nacional de Logística Reversa, mas tivemos muitos problemas técnicos e tivemos que tirar do ar. E a gente está fazendo uma parceria com a Brampa, né, que desenvolveu o sistema ali do Mato Grosso do Sul e estava desenvolvendo para outros estados. Eles ficaram bem satisfeitos de fazer essa parceria com o Ministério para que, em vez de cada estado tenha o seu próprio sistema de logística reversa, a gente tenha um sistema nacional e cada estado vai ter acesso às informações do seu território, dos seus municípios, para poder monitorar e fiscalizar, ao invés da gente ter 27 sistemas de logística reversa, né? Acho que isso facilita para os estados, facilita para a gente e facilita para as entidades gestoras ou empresas ali de âmbito nacional que teriam muitos sistemas, né, e requisitos diferentes. Estamos tentando ver o que a gente consegue padronizar de exigência de relatórios, de datas, de padrão, de exigências. Também discutimos a questão especificamente sobre os projetos estruturantes. Pedimos aos estados que se atentassem ao dispositivo do decreto 11.413, que possibilita que os projetos estruturantes cumpram as suas metas por embalagem em geral, não só por tipo de material, né? Isso é importante para a gente poder padronizar e que todos os estados seguissem essa orientação do decreto nacional. O que mais? Eu acho que esses são os pontos mais importantes. Estamos aqui, assim, título de informação a todo vapor, ainda regulamentando alguns instrumentos ainda previstos no decreto 11.413. Então, colocamos em consulta pública duas portarias, né, editais de chamamento muito importantes, que é da entidade gestora, do verificador de resultados. Já compilamos as contribuições e estamos planejando aqui um webinar 2, né, para a gente apresentar para vocês o que foi alterado dessa consulta pública antes da gente publicar essas duas portarias e editais de chamamento. E compartilhar com vocês também que publicamos uma portaria com um modelo de relatório de logística reversa, aí padronizando as exigências, os prazos, e deve sair aqui nos próximos dias uma portaria também, aí uma novidade que já está compartilhando em primeira mão, que é prorrogando a dispensa do MTR para empresas e cooperativas por mais um ano, conforme previsto. A gente entende que ainda precisamos de um tempinho maior para ajustar aqui o MTR, então deve sair em breve aqui uma portaria da ministra dando mais um prazo aí para a exigência do MTR. E é isso, gente. Infelizmente eu não vou poder ficar até o final, depois eu quero assistir, vi que está gravado, e fico aqui à disposição depois para responder aos questionamentos, não nesse momento, mas quando possível. Agradeço aqui a oportunidade, desejo um ótimo seminário para vocês. Obrigado, Sabrina. Sempre grato aqui pela sua participação. Você trouxe aqui novidades importantes para a gente. Eu queria, antes de você sair, só destacar que dois temas aqui me parecem fundamentais, né? Óbvio que a gente está, todo mundo aqui na expectativa da portaria que regulamenta as entidades gestoras. A questão do MTR ela é muito importante, de fato, vinha preocupando,
mas não há dúvida de que a integração do reporte de informações entre estados e governo federal e o reconhecimento das oportunidades que o Decreto 11.413 trouxe para os programas estruturantes de cumprimento de meta global são dois temas fundamentais. Tem uma discussão ainda sobre o decreto específico para programas estruturantes, que a gente sabe que está no Ministério do Meio Ambiente, é uma discussão importante que a gente, até enquanto agir, também vai retomar com o Ministério, como outros temas que vão estar na nossa conversa, mas queria muito agradecer a sua presença, a contribuição aqui e dizer que a gente aqui, a Pragma, a Aslore, a gente está sempre pronto aqui para poder conversar, dialogar e colaborar aí com aquilo que for melhor para a logística reversa no Brasil. Obrigado e boa atividade, Sabrina. Bom, dando sequência aqui às nossas falas, eu vou passar de imediato para o Ailton Storoli, parceiro de longa data, que hoje cumpre uma tarefa importante aí na Aslore, muito voltada à parte técnica de funcionamento de todo esse ecossistema que a Aslore montou. Então, Storoli, a palavra é sua, fica à vontade, por favor. Eu acho que o seu microfone está fechado, Aslore, o Storoli. Ok, obrigado, Johnny. Boa tarde a todos, colegas de longa data aí, né? Já faz alguns anos que a gente está nessa área. O importante agora é que eu estou assim, intencionado a colocar para vocês um pouco da operacionalidade técnica das Aslore, né? Acho que é importante mencionar que tem alguns pontos importantes de qualquer associação representativa ou de entidade gestora para que ela possa trabalhar, operacionalizar o sistema. Uma delas é a legislação, né? Vocês bem ouviram aí que nós temos aí uma legislação concorrente, os estados todos estão correndo atrás das suas próprias legislações, nós chamamos de legislações complementares à legislação federal. Hoje já temos 16 estados com essa legislação, infelizmente não harmonizadas, né? Tratam de tipos diferentes de meta, né? Tratam de relatórios em datas diferentes, enfim, existe uma heterogeneidade que dificulta bastante que as nossas empresas possam cumprir, né? O prazo e os diversos modelos simultaneamente o mesmo tema, vamos dizer, né? Então, a legislação é importante que a Aslore, o que ela faz, né? Nós temos um processo interno que acompanha todas as legislações dos estados e da federação relacionados à logística reversa, né? E nós fazemos um estudo de cada uma delas, dos requisitos que são aplicáveis ao sistema de logística reversa da Aslore. Importante mencionar que, quando se fala do sistema da Aslore, nós estamos falando de um sistema coletivo, né? Então, é o único sistema de uma associação de 140 empresas, né? Que não é individualmente resultado de todos, mas é, na verdade, o resultado consolidado delas todas, que é o sistema coletivo, né? Então, é importante. Esse processo de acompanhamento dá a segurança de que a gente não está deixando algum detalhe, algum requisito importante, e que a gente, então, está assim, executando a logística de forma a trazer o conforto da compliance, da conformidade legal para as nossas associadas a quem nós estamos representando. Um outro ponto importante é que, para esse acompanhamento e essa atualização, nós também temos que ter uma participação, uma atuação externa, né? Então, no caso, a Aslore, só lembrando, a Aslore começou lá junto com a coalizão, já faz aí desde 2022 que a gente deixou a coalizão, mas a gente continua participando do ambiente externo que trata da logística reversa. Então, a Aslore hoje é uma das associações, das 39, se eu não estou enganado, Johnny, associações membros da AGIR, que é a Aliança Nacional para a Logística Reversa e Circularidade, né? Dentro da AGIR, a gente tem uma atuação no Comitê de Coordenação, a gente participa do grupo de trabalho que discute legislação e também participamos, e eu pessoalmente estou envolvido, com o GT, né? Que está criado entre a AGIR e o MMA, que a gente tem uma agenda de discutir os principais pontos de melhoria e reivindicações do setor empresarial para o MMA, certo? Então, é dessa forma que a gente externamente consegue se manter ativado, né? Alerta e sabendo e atualizado de tudo que está acontecendo no nível do mercado nacional. Por quê?
que a Aslore atua nos 27 unidades federativas, né? 26 estados, mais também o Distrito Federal. Então, para que a gente dê essa abrangência, esse conforto para os associados, nós somos obrigados a ter um processo que nos atualiza a cada dia do que está acontecendo, do que é exigido. Uma outra questão importante que a gente, nesse ano, também se instrumentou, né, é que a gente passou a ter um sistema de dados da Aslore, né? Hoje nós temos um sistema anonimizado, conforme pede o decreto, onde cada associado vai lá e faz a sua declaração de embalagens e é de forma anônima, né? Nenhum sabe do outro, só nós conseguimos consolidar a situação individual de cada empresa, né? E é uma exigência do órgão, dos organismos estaduais e do federal, para que um sistema seja regido, né? Seja alimentado e seja fiscalizado através de um sistema coletivo como esse que nós temos, que chama-se um sistema anonimizado. Bom, aí o que acontece? Tudo isso é muito importante, mas o que nós temos um plano de ação. Então, eu vou tentar, assim, de uma forma, tentar ser didático, eu não sou um professor, mas tentar ser didático como as coisas acontecem nas Aslore, né? Então, por exemplo, nós estamos falando aí do ano de 2023 agora. Então, o ano 2023 e o plano 2023, nós chamamos de plano do ano corrente, né? Então, chegando agora, em outubro de 2023, nós estaremos fazendo, então, as projeções da necessidade, das demandas e dos custos que nós vamos ter para 2024. Né? Então, em outubro de cada ano anterior ao ano corrente, porque todas as empresas fazem os seus orçamentos internos no final do ano anterior para os gastos do ano corrente. Então, o processo todo começa com a Aslore, no momento em que a gente estabelece uma previsão do plano de ação, de recuperação, de compliance que a gente vai fazer no ano seguinte. Isso tudo acontece na agenda chamada outubro, né? A gente, então, lá depois de outubro, tendo uma previsão, olhando o mercado, entendendo as taxas, entendendo o que virá para o ano que vem, né? A gente faz uma previsão orçamentária e uma previsão de necessidades, de demandas de recuperação, tanto dos tipos de meta em cada estado, para que a gente possa, então, depois, no início do ano, janeiro do ano corrente, cada empresa está obrigada a entregar para a gente, no nosso sistema, as suas quantidades de embalagem por tipo de material e por unidade federativa, né? No sistema, para que a gente possa, assim, aferir, corrigir a previsão do plano que foi colocado no orçamento de outubro anterior, né? Então, a gente tem todo um processo de coleta desses dados, a gente passa, então, a entender o que cada empresa da Aslore, associada da Aslore, comercializa por tipo de material em cada estado da federação, né, e no Distrito Federal, e a gente, então, a partir daí, levanta, quer dizer, afere, aprova e passa para a contratação e execução do plano do ano corrente. Tá? Então, a gente tem, no início do ano, é muito importante esse momento, né? E sempre nós temos adesões e, às vezes, até problema de saída de empresas, por razões das próprias empresas. Então, a gente também tem que ter um acompanhamento dessas demandas, né? Entrando uma nova empresa, entrando uma nova declaração no sistema, a gente tem que corrigir a nossa plano de ação. Então, isso é uma ação viva, é uma ação contínua que vai desde janeiro até dezembro, né? Então, a gente, às vezes, tem empresa entrando lá em setembro, outubro, a gente tem que corrigir a nossa necessidade e as contratações que a gente faz até lá, do meio do ano, até, às vezes, no final do ano, né? Então, esse é o plano de ação, de execução das demandas de recuperação das Aslore, que depois são relatadas e que são depois demonstradas enquanto relatório, né? Para essa execução, a gente tem dois tipos de projetos, né? Temos os projetos próprios, o Eduardo, inclusive, acabou de mencionar um pouco aí que no Rio Grande do Sul, a própria Aslore contrata cooperativas e dá apoio técnico a essas cooperativas e acompanha resultados e depois afere resultado com o verificador de resultados que é contratado pela Aslore. Tá? Os outros 26 unidades federativas, os outros estados e Distrito Federal, nós executamos esse plano através de entidades gestoras parceiras. Né? Por exemplo, ele falou, eu acho até que ele inverteu um pouco, mas nesse ano 2023 nós temos duas que são nossas parceiras. Uma é a Pragma, que é dona do programa Recupera, do Dione, que o Dione mencionou, né? E a outra é a Mapa Logística Reversa, que é lá da Mapa do Paraná, né? Então, tem 4 estados que a gente tem um parceiro, que é o Mapa, e outros
27 menos 4 são 23, 22 estados que nós fazemos com a Pragma, que tem o programa Recupera. Então, como é que nós fazemos? A partir do momento em que a gente afere o plano com base nas declarações que foram colocadas pelas empresas, a gente, então, alimenta essas nossas parceiras das demandas, né? A gente, então, depois passa, junto com eles, a acompanhar trimestralmente os resultados que vão sendo alcançados. No caso do projeto próprio, a gente tem acompanhamento mensal, né? E a gente tem também uma assessoria técnica de suporte e estruturação. Por que isso? Porque o foco, a vocação das LORE é trabalhar com projetos estruturantes. A gente pretende só recorrer a projetos que não sejam estruturantes, do tipo projetos estruturantes com cooperativas, em locais onde a gente tem dificuldade para alcançar metas com materiais vindos das cooperativas. Então, aí a gente pode recorrer ao mercado atacadista de materiais recicláveis. É importante que eu mencione, acho que é um dado importante, que as LORE hoje tem mais, o projeto das LORE nacional tem mais de 90% da origem dos materiais vindo de parcerias com cooperativas. Então, a gente está, então, enquadrado lá no decreto federal, que foi mencionado a 11.413, como sendo aquele que está no projeto estruturante e que emite certificados, essas nossas entidades gestoras parceiras emitem certificados CER, que são certificados de estruturação. Tá? Então, é importante, assim, que a gente tem um processo dinâmico que começa lá em outubro, o tempo todo olhando para o mercado, para as tendências, para as dificuldades, para as necessidades. A gente afere isso com informação de responsabilidade das empresas, a gente dimensiona as necessidades e as nossas contratações e acompanha o resultado e toma ações corretivas quando existem algum tipo de desvio que a gente tem que ter uma ação de correção ao longo do ano. Porque a gente quer chegar lá em dezembro atingindo 100% da meta estabelecida. Ninguém planeja um plano desse para não cumprir 100% da meta. Mas podem haver ações de força maior que nos impede aí de chegar a 100%, às vezes chega a 105%, às vezes chega a 98%, né? Então, esse acompanhamento frequente, essa correção de rotas, que nos permite fechar 100% da meta, e graças ao bom esforço de toda a nossa organização, nossos parceiros, a gente tem, nesses anos, desde 2015, batido todas as metas que a gente estabeleceu nos planos iniciais lá em janeiro, Felizes em Janeiro. Tá? Então, isso é mais ou menos como a gente acompanha, a gente elabora o plano, aprova o plano, contrata o plano, acompanha e depois relata os relatórios finais. E essas entidades gestoras, mencionando, como a ASLORE hoje é uma entidade representativa e não uma entidade gestora, cadastrada, vocês viram aí que nós estamos aguardando uma portaria que vai regulamentar o que seria a qualificação de uma entidade gestora junto ao SINIR, que é o Sistema de Informação de Gestão de Resíduos Sólidos do Brasil. Né? Então, hoje, a ASLORE atua como uma entidade representativa de empresa, contratando e executando projetos dela em parceria com entidades gestoras que são credenciadas no SINIR. É o caso da MAPA e é o caso da Pragma com o projeto Recupera. Okay? Então, um pouco assim, essa seria a minha tentativa didática de dar o passo a passo, né, para vocês de como as coisas acontecem, como a gente sabe das informações, se mantém atualizado, como a gente acompanha o resultado e a gente toma ações no curso do ano, se necessário for, e a gente perceber que, por uma razão de força maior, ou uma previsão, uma nova empresa, ou a saída de uma empresa, a gente vai ter problemas em alcançar a meta do ano. Né? Então, isso é o nosso projeto. E eu posso falar um pouco agora do resultado da ASLORE 2023, recém-fechado. Né? Nós, então, em 2023, representamos aí uma quantidade de 231.600 toneladas de embalagens que foram comercializadas pelas empresas associadas em 2022, né? E a gente, então, trabalhou com esses 3 programas, projetos próprios, programa MAPA e programa Recupera, né? E a gente alcançou, fechamos o relatório agora, com uma taxa de recuperação de 23,92% em 2023, cujo objetivo, na verdade, lá tínhamos 22% para os demais, para vários materiais, e 27,25% para os materiais de vidro, que resultava numa taxa para a gente em torno de 23,85%. Nós alcançamos 100,30% da nossa meta. Fechamos a meta. Okay?
E é importante dizer que é uma dificuldade que a gente tem com relação a essa alcance de metas com cooperativas, porque tem uma questão que vários estados já estão exigindo metas por tipo de material. Os tipos de metas que a gente trabalha, ou é uma meta global, você entrega uma massa total, independente da quantidade dos tipos de materiais que você comercializou, essa chama-se meta global. Uma meta chamada 70-30, que veio um pouco da origem do projeto da Abrampa, né? Que é quem tem projetos estruturantes com a sua maioria de materiais advindos de cooperativas, poderiam representar a sua meta com taxa total em 70% e 30% pelos tipos de material. E uma terceira meta seria meta por tipo de material, né? Então, para vocês terem uma ideia da dificuldade, né? No caso de 2023, é mais uma dificuldade, eu quero dizer, né? A gravimetria das embalagens da Aslore foi, por exemplo, 23,5% de plástico, 3,5% de alumínio, 4,6% de metais, de aço e outros metais, 35,4% de papelão e 32,89% de vidro. E a gravimetria da recuperação que advém das cooperativas não alcança esses percentuais aí. Então, por exemplo, onde eu tenho plástico 23, as cooperativas me entregam no máximo 23. Não, até que está bom, o plástico está um pouco menos. Alumínio, 2,6%, mas o papel, ela me entrega 50%, quando eu tenho 35%. E o vidro, ela me entrega 20% quando eu tenho 32%. Então, sempre é uma dificuldade muito grande de a gente acompanhar essa meta no ano a ano, porque a origem dos materiais do projeto, do modelo do projeto da Aslore, ele não é exatamente consonante com a gravimetria dos produtos que as nossas empresas colocam no mercado. Essa é uma dificuldade adicional, né? Então, vamos dizer assim, é um pouco isso, poderia falar, não sei, meu tempo já foi, Johnny? Mais 2 minutos aí para concluir, Storoli. Você é da casa. Tá bom. Então, a gente também tem um acompanhamento de indicadores, né? E é importante que eu mencione que todo final quando a gente fecha o nosso ano, normalmente perto de março, em março de cada ano a gente publica, né? Hoje, se vocês entrarem lá no site da Aslore, vocês vão ver publicado lá um relatório técnico de atividades. E lá, inclusive, vocês conseguem enxergar todos os indicadores de performance da Aslore no ano anterior, né? Então, agora em março, nós publicamos um relatório, está lá, quem tiver acesso, www.aslore.org.br, né? Você consegue ver o relatório técnico nosso com todas as atividades da Aslore, as ações que ela fez, os parceiros que ela tem, né? Quais são as empresas que são nossas associadas e os nossos indicadores de performance e o plano, né? Que a gente vai, as necessidades que a gente prevê para o ano vindouro, que nós chamamos de ano corrente, né? Então, eu não sei, eu acho que claro que eu poderia falar muitas horas aqui de muitas coisas, né? Mas não é esse o objetivo, a ideia é trazer uma tranquilidade para as nossas associadas que estão assistindo, que a gente tem procedimentos técnicos, né, que acompanham as necessidades, a gente está cuidando do interesse da compliance de vocês e os nossos resultados, o histórico de 2015 aqui é um histórico positivo, nós nunca tivemos um problema, né? E a gente, então, está feliz com isso e convida aí as empresas que estão nos ouvindo, que querem buscar um dos caminhos, que a Aslore pode ser um caminho seguro, é um caminho seguro, com certeza, é um dos caminhos, não é o único, mas é um caminho seguro. Importante que é um caminho que trilha o modelo da estruturação da logística reversa, né? Então, com isso, Johnny, eu acho que, mais o que o Eduardo colocou, já coloca um bom cenário aí de como a gente está atuando aí no mercado nacional e aí no Rio Grande do Sul também, né? E eu, então, fico à disposição aí, se houverem algum tipo de questionamento, algum tipo de dúvida, agora ou posteriormente, é só me encaminhar e eu posso, com todo prazer, dar uma informação que possa ter faltado nesses 10, 12, 15 minutos que nós estamos aqui, tá? É isso, então, muito obrigado e um abraço a todos que eu estou vendo mais uma vez aí, que são parceiros dessa luta aí da circularidade das embalagens, tá? Um abraço a todos, então. Obrigado, Storoli. Acho que sempre bom te ouvir aí, um conhecimento técnico muito singular de quem ajudou a botar em pé todo esse desenho da logística reversa de embalagens no Brasil. Eu, particularmente, aprendi bastante aí com o Storoli, aprendo todo dia, né? O nosso time aqui, que mantém um contato diário aí com a Aslore, e
Sempre muito bom te ouvir, bom estar com as Lore, né? Dois pontos aqui, eu já vou ir pegando aqui alguns comentários que são feitos. A Cristiane perguntou como que é essa questão do levantamento das embalagens nas empresas. Então, Cristiane, todas as entidades gestoras que têm propriedade, compromisso com o sistema, colaboram com as empresas para fazer o seu levantamento. E a própria Aslore, como entidade representativa, tem todo um mecanismo interno, né, que colabora com as suas empresas. Acho que tanto a Aslore, aqui a Pragma, a gente sempre trabalha, por isso a gente tem muita identidade. A gente acontece aqui, às vezes, Eduardo, da empresa mandar um cálculo aqui para a gente, como a gente já conhece um pouco do traçado, a gente olha e devolve para a empresa dizendo, olha, você quer cumprir mais do que a sua meta, isso é legal, mas você está propondo algo que é mais do que a sua meta, né? Então, isso eu acho que vai muito da transparência, do compromisso, da ética, né? A gente tem defendido muito a necessidade de uma nova ética de mercado, então vai muito aí, Cristiane, dessa ética que instituições como a Aslore tem, que a Pragma tem também, para que a gente consiga fazer com que as empresas cumpram a sua obrigação e, ao mesmo tempo, trabalhem dentro do limite do que é possível para cada uma, né? A Elizabeth até perguntou quais são os projetos próprios da Aslore. O Storoli falou um pouco disso, depois quando a gente tiver comentários, se o Eduardo e o Storoli quiserem, eles retomam. E fazer um registro aqui, também está acompanhando conosco aqui um amigo nosso, o Gilmar, que é lá do Sindiplastes, do Espírito Santo. Bom que você está aqui com a gente, Gilmar. E ele está lembrando que amanhã vai ser assinado o decreto de logística reversa do Espírito Santo. Tem um evento importante lá que está sendo apoiado, inclusive, pela Agir, e amanhã a gente vai ter o 16º estado com regulamentação específica de logística reversa. Bom, eu vou agora seguir aqui na nossa ordem, vou passar de imediato para o Walter, né? O Walter da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul. O Walter vai compartilhar conosco aqui, né, Walter, uma apresentação e vai nos trazer mais detalhes sobre a resolução que vai dar tração para a logística reversa no Rio Grande do Sul. Walter, fica à vontade, a palavra é sua e a gente está à disposição aqui para dar o suporte aí que você precisar técnico. Bom, boa tarde a todos. Eu estou aqui com duas telas, né, por dificuldades técnicas. Eu só pediria para a Beatriz ali me habilitar a tela aqui nesse meu quadradinho aqui. Perfeito. Já tá liberado aí, Walter. Certo. Então, a ideia aqui trazer uma apresentação para falar um pouco da logística reversa aqui no estado, né? Primeiramente, me apresentando, então, meu nome é Walter Souza, sou engenheiro ambiental, trabalho ali no setor da divisão de saneamento, que é atualmente o setor responsável, que foi designado recentemente aqui pela nossa secretária, em conversa com o SEMA e FEPAM, para lidar diretamente com o tema da operacionalização da logística reversa, né? Então, é a divisão de saneamento que trata dos serviços, né, de saneamento, bem como da política, então, de resíduos sólidos, né, que são duas políticas diferentes, né, que se complementam em determinados pontos. A divisão de saneamento fica dentro do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento, dentro da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. Então, o que eu gostaria de tratar aqui é justamente mostrar um pouco do que a gente vem pensando para fazer avançar a logística reversa no Rio Grande do Sul, não só para as embalagens em geral, mas também nos demais setores, né, que carecem de um maior desenvolvimento aqui no estado. Então, como um primeiro tópico, né, eu vou tratar de dois tópicos, a questão da governança e depois do regulamento,
em específico, né? A questão da governança, esse é o desenho que a gente prevê ser implantado aqui neste ano de 2024, né? Que a gente dispõe, então, né, de um núcleo de governança para fazer a efetiva orientação da logística reversa aqui no estado do Rio Grande do Sul, sobre todas as cadeias, né? Então, SEMA e FEPAM, com o apoio aí de um grupo de monitoramento permanente composto dos setores empresariais, né, Fiergs, Fecomércio, FAMURS, né, que já nos acompanham nessa caminhada há um bom tempo, né? A FEPAM detendo ali o manejo, né, do sistema MTR online, né, que é um sistema já implantado, já com tradição aqui no nosso estado, em comparação a outros estados que não dispõem, né, de MTR online, se apoiam ainda no nacional. E a SEMA, por conseguinte, ali, responsável por operacionalizar o que a gente enxerga como uma etapa inicial, né, desse, dessa implementação da logística reversa no Estado, que é o cadastro estadual de logística reversa, onde os responsáveis, né, seja pelo sistema individual ou coletivo, né, vão fazer a declaração do seu plano e anualmente, então, posteriormente, emitir os relatórios de desempenho. A gente está ciente, né, das intenções ali do Ministério do Meio Ambiente, que a Sabrina trouxe da questão do sistema nacional, né? Até por isso a gente optou por uma solução, né, caseira, já implantada, né, que é a adoção do sistema online de licenciamento, o SOL, que muitos empreendedores já estão muito habituados, muito familiarizados, que é uma ferramenta um pouco mais rústica, né, em relação a um sistema totalmente informatizado que faz cruzamentos e tudo mais. É um sistema onde o responsável pelo sistema ele vai simplesmente selecionar ali a sua situação e fazer o upload dos seus documentos, né, para que o órgão gestor, o órgão competente, o órgão ambiental competente, tenha ciência, né, e monitore, então, essas informações, né. A gente ressalta que atualmente, né, seja em qualquer sistema, né, qualquer bateria, pilha, lâmpada, atualmente a SEMA, aqui o Estado, não dispõe de um sistema, né, a gente recebe muitas vezes por e-mail muitas coisas, a gente não conhece o universo, né, o universo de responsáveis por logística reversa. Então, é algo muito do voluntarismo, né, de quem já está fazendo, né, mandar o e-mail para prestar contas, né. Então, a gente pretende dar esse primeiro passo, enquanto aguardamos aí o Ministério do Meio Ambiente a desenvolver esse sistema, né. Não é algo pronto, né, é algo que vai ter que ser no mínimo adaptado, né, esse sistema que já existe ali da Abrampa, né. Então, a gente imagina que vai levar uns 2 anos, 3 anos, algo assim, e, paralelamente, a gente vai recebendo, então, esses relatórios, aí, conhecendo melhor as particularidades de cada cadeia de logística reversa também, para fazer melhores políticas públicas, né. Então, essa a gente também enxerga ainda o valor dos termos de compromisso, principalmente, né, nos demais setores de logística reversa, como um meio, né, de se estabelecer metas, principalmente geográficas, né, mais ambiciosas do que aquelas que os acordos setoriais federais trazem, né? Então, a nossa ideia a partir desse conhecimento, né, de conhecendo a realidade das diferentes cadeias também, buscar entidades gestoras para fomentar a interiorização da logística reversa, né, porque existem muitos municípios, né, em diversas, que não são atendidos pelas cadeias de logística reversa, né? Então, a gente entende, né, o Estado do Rio Grande do Sul dispõe de praticamente 500 municípios, né, a gente entende que todas as regiões, né, têm que estar inseridas, né,
têm que estar contempladas, né, de alguma forma, nesses sistemas, né? Então, basicamente, eu trago essa figura para ilustrar, né, o que a gente idealiza nesse momento, né? A gente já tem muitas dessas ferramentas, o grupo está em vias de publicação no nosso diário oficial. A questão do cadastro também, a gente pretende lançar uma consulta pública muito em breve. Gostaria que já tivesse sido lançada, mas ainda tramita aqui dentro da secretaria, para justamente jogar luz, né, sobre esses instrumentos. Então, nesse tema da governança, né, como eu diria, esses são os nossos próximos passos, né? Lançar uma instrução normativa instituindo esse cadastro estadual. Hoje em dia, a gente não dispõe, ressalto, né, de nenhum meio um pouco mais estruturado para recebimento dessas informações por parte dos responsáveis dos sistemas de logística reversa. E também aguardamos a publicação da instituição do grupo também, que vai fazer esse fluxo de melhoria contínua, né? Então, discutir, receber os resultados, discutir como é que as cadeias estão estruturadas, como é que a gente pode avançar em cada uma delas. E também preparar, então, nosso sistema online de licenciamento ambiental, que é uma tarefa relativamente simples para a gente aqui. É um sistema bem customizável ali pela própria área técnica, né? Não depende de nenhum desenvolvimento em TI, basicamente. Preparar esse fluxo para começar a receber os cadastros. No caso dos regulamentos existentes, né, a gente ressalta aqui que o Rio Grande do Sul ele vem trabalhando por meio de normas do Conselho Estadual de Meio Ambiente, onde ele traz, elege, né, os representantes ali, elegem temas, então, que por ocasião de construção de agenda pública, né, de agenda política, enfim, elegeram, né, ao longo desse tempo, alguns temas que mereciam uma regulamentação estadual, né? Então, em 2016, nós tivemos a cadeia de lâmpadas fluorescentes inservíveis regulamentada. Em 2019, a cadeia de baterias de chumbo ácido regulamentada, esta veio bastante em decorrência de um termo de compromisso que o Estado assinou com a entidade gestora, né, o IBER. E o ano passado, então, no final do ano passado, foi aprovado um regulamento aí para embalagens em geral, que é um regulamento que foi debatido por bastante tempo, né? O Tiago aqui, o Tiago Pereira aqui da Félix coordenou, né, o GT e a Câmara, né, a Câmara do Consema em que isso foi debatido, certamente ele pode trazer um histórico muito melhor do que eu, mas desde a concepção até a sua aprovação, essa resolução aí foi sendo modificada e rediscutida à luz dos diferentes decretos federais que foram surgindo, né? Então, a gente mesmo ali dentro do grupo de trabalho do Ministério do Meio Ambiente, nos foi informado, por exemplo, que o Ministério do Meio Ambiente trabalha num decreto de plástico e papelão. Então, é outro decreto aí que se soma ao decreto do vidro para compor, né, essa regulamentação do setor, né? Então, quando fizemos a regulamentação do CONSEMA, né, pensamos em algo bem abrangente, né, bem que evite conflitar aí com o que o governo federal vem a trazer, né? Porque não é a nossa intenção aqui dentro da regulamentação da logística reversa do Estado entrar em conflitos, gerar um custo para as empresas que aqui exercem atividade econômica, um custo exagerado sobre esse tema, né? Então, a nossa ideia é que todas as regulamentações federais, inclusive aquelas que determinam o que é uma entidade gestora, que determinam o que é um verificador de resultados, então que regulamentam cada ator, né, dessa cadeia, né, a nossa intenção é evitar, né, qualquer tipo de ruído, né, que impeça o setor de trabalhar, né? Então,
Sendo bem conciso, assim, né, o objetivo em que nós estamos, dessa fase em que nós estamos, em relação à implementação da logística reversa, é muito mais gerar informações, conhecer o universo dos sistemas existentes, entender as peculiaridades, entender onde é que os sistemas estão atuando, quais são as regiões do estado que não estão sendo cobertas. Cada cadeia tem a sua particularidade, o vidro, né, com a questão do invase, o papel, o papelão vai ter outra questão, o plástico tem outra questão. Enfim, infelizmente, o Rio Grande do Sul ele dispõe de uma indústria que utiliza bastante material reciclável como insumo, né? Então, a gente enxerga a logística reversa aqui no estado como um ponto de desenvolvimento econômico, né? Muito mais do que uma, uma questão de fiscalização e multa, né? Então, a nossa intenção é justamente entender a logística reversa como um negócio que as indústrias que estão no nosso estado consigam capturar o valor desse negócio e fomentar, né, o aumento dos índices de reciclagem no estado. Algumas questões, né, que ficam pendentes, né, para quem vai ler a nossa resolução número 500 do CONSEMA, né, é uma resolução bastante singela do ponto de vista de obrigações, né, justamente para evitar conflitos com a regulamentação federal, né? Então, alguns pontos que não constam lá, mas que a gente traz aqui, já pensando na questão do, pensando na questão de como vai funcionar na prática para a gente, né? A nossa ideia, então, é lançar uma instrução normativa que institua o cadastro, como eu disse, vai entrar em consulta pública esse texto, né? Que também é um texto que vale para todas as cadeias, mas que eventualmente as embalagens em geral vão ter que ter alguma explicação a mais pelas peculiaridades dessa cadeia, né? Já recebemos a Aslore, por exemplo, que nos questionou diversos itens aqui, a gente foi aprimorando o nosso texto, né? Mas então algumas questões pontuais que a gente pode tratar aqui é que, ponto um, né? Não vão haver exigências conflituosas ou complementações desnecessárias em relação aos decretos que já são bastante extensos, né, os decretos federais, né? A perspectiva que a gente tem a partir da implementação desse cadastro, que a gente espera implementar neste primeiro semestre, né, o mais breve possível, é que até o fim do ano, né, a gente tenha todo mundo cadastrado, né, todos os sistemas de logística reversa cadastrados, a partir dessa abertura do sistema, então, né, que deve ocorrer ao fim da consulta pública, ao fim das análises da contribuição da consulta pública e então publicação da decisão normativa, enfim. A nossa ideia é que o primeiro relatório anual seja exigido somente para em 30 de junho de 2025, né? Então, 2024 vai ser dedicado ao cadastro e aí, uma vez cadastrados, enfim, né? A partir de 2025, os responsáveis pelos sistemas, né, sejam individuais ou coletivos, começam a fazer a alimentação do sistema, né, se possível, a gente deseja utilizar os relatórios modelo aí que o Ministério do Meio Ambiente publicou. A gente ainda não fez uma avaliação criteriosa desse relatório, mas a nossa intenção é utilizar o máximo possível que o Ministério do Meio Ambiente esteja trazendo. E nesse primeiro momento, então, justamente pelo caráter que a gente tem mais de gerar informações, né, não estamos trazendo nenhum ponto de vinculação com o licenciamento ambiental, né? A gente entende, então, né, que a logística reversa, embora o artigo da lei, né, esteja lá desde 2010, né, o fato é que paulatinamente, né, gradualmente, os setores empresariais eles vêm voluntariamente buscando a conformidade, né? Então, abrir uma porta do Estado que até hoje não estava aberta
para que a gente receba esses planos, a gente receba esses relatórios também, é uma coisa que a gente acha que vai incentivar bastante que os responsáveis pelos sistemas assim o façam, né? A gente recebe até eventualmente e-mail de sistemas de cadeias que não estão regulamentadas, né? Por exemplo, têxtil, às vezes a gente recebe alguma questão de roupa, né? Então, a gente também vai abrir a possibilidade de que aquele responsável por um sistema de logística reversa que não tem obrigatoriedade também entre, faça a comprovação para o Estado e receba um documento do Estado de que ele está certificado pelo Estado, é um sistema acompanhado pelo Estado, e a gente, então, pretende trabalhar muito nessa pirâmide regulatória, que eu gosto bastante, né? Que é uma regulação que depende muito, né, de como o setor, os regulados, por assim dizer, respondem, né? Então, até o momento, né, os regulados eles têm estado até à frente do Estado, né, na declaração dos seus compromissos, né? Até por questões nacionais e outros estados também já estão um pouco mais avançados, então entendemos, né, que nessa flecha, né, da regulação responsiva aí, nós ainda estamos na primeira etapa, né, estamos abrindo a porta de uma primeira etapa para que o setor, então, os setores, né, as cadeias, façam a comprovação junto ao Estado. Então, seria isso, a apresentação, e muito obrigado. Walter, muito obrigado pela sua apresentação, as contribuições. Eu acho que traz aqui uma luz para muitas pessoas que estão ainda buscando entender melhor. Eu acho que tem um aspecto fundamental que você traz e que eu acho que o Rio Grande do Sul, nesse aspecto, sinaliza também para outros estados que ainda não regularam a logística reversa, que é a necessidade de estar atento às regulamentações federais já existentes, né? Aqui não se trata de debater protagonismo do Estado ou do federal, né? Para quem atua aqui na área do direito, sabe que regulamento é regulamento. Então, não adianta a gente caminhar para um lado no nacional, caminhar para o outro no estadual, porque perde todo mundo. Perde o Estado, perde o país, perde o cidadão, perde a empresa, perde a economia. A logística reversa, ela é uma obrigação, ela é compliance, mas ela também é um custo, né? Então, acho que esse aspecto em especial eu queria destacar aqui da resolução do Rio Grande do Sul é super importante, a busca dessa harmonização. E, Walter, confesso aqui que eu tenho a expectativa de que o governo federal consiga resolver esse problema do sistema em menos tempo, viu? Porque realmente é um desafio enorme para as entidades gestoras hoje ter que reportar já são em 15 estados, agora 16 com o Espírito Santo, Bahia está vindo aí, a gente sabe que tem outros que também estão com esse debate em curso, então a gente torce para que o governo federal consiga avançar de uma forma um pouco mais célere, porque aí a gente vai de fato integrando os sistemas e sem dúvida nenhuma um desafio para todos nós, porque quando a gente conseguir ter todo mundo conversando. A gente tem um nível de tecnologia hoje no mundo fantástico. Você tem inteligência artificial, você tem de tudo. É impossível que a gente não consiga ter uma plataforma onde todo mundo se converse, né? Acho que todo mundo ganha com isso. Acho que esse é um grande desafio que a gente tem. A gente está na expectativa também. E eu queria convidar agora o César, que é da coalizão, para o César falar um pouco para a gente também sobre como o setor empresarial está vendo toda essa movimentação em relação aos diversos regulamentos, em relação às regulamentações federais. Então, César, fica à vontade, a palavra é sua. Obrigado por você ter aceitado o convite e a gente está aqui para te ouvir um pouco. Obrigado. Boa tarde a todos, Tiago, Walter,
e todos que nos assistem. Eu acho assim, a coalizão vocês conhecem muito bem e nós fomos um grupo do setor empresarial que se desafiou a fazer uma logística reversa de embalagens no momento onde ninguém tinha muito claro como se deveria fazer, né? Apesar de ter experiências internacionais, a gente sabe que quando traz para o Brasil, a realidade é outra em função da dimensão do país, né? E as diferenças socioeconômicas de cada uma delas, já mencionado aqui, né? Fazer logística reversa na região sudeste é uma coisa, fazer no norte e nordeste é outra, né? Então, foi um grupo de empresas que desafiou e, com isso, teve muitas críticas durante, principalmente, a fase 1, né? Tivemos várias críticas, tivemos muitas empresas ou associações que saíram, mas nós continuamos dentro da coalizão. Nós temos um sistema de governança onde, depois da fase 1, foi contratado o secretário executivo, que sou eu fazendo essa função hoje, mas tem grupos de discussão. Tem um grupo, então, técnico, que a gente, por várias vezes, fez as propostas para uma fase 2, né, do acordo setorial. Nós temos o comitê jurídico, nós temos o comitê de comunicação, comitê executivo, e nós aprendemos muito nesses anos de discussão, principalmente com relação assim, o que seria uma regulamentação adequada para um sistema de logística reversa de embalagens. Ali que a gente, naquele momento do acordo setorial, assim, o governo tinha uma preocupação não só com relação ao meio ambiente, mas também para o lado social, né, e econômico, principalmente das organizações de catadores. Então, o acordo setorial ele teve como base o apoio às cooperativas de catadores, das organizações de catadores. E assim, ao longo do tempo, na fase 1, a gente teve discrepâncias entre cada projeto, né, que apoiava as cooperativas, até que no interno a gente fez ali um regramento, que seria basicamente os critérios mínimos para que os projetos pudessem apoiar as cooperativas. Como vocês sabem, então, a coalizão, ela não tem um projeto único. Quando ela foi constituída lá em 2012, então existiam várias iniciativas de logística reversa. Por exemplo, o Reciclar pelo Brasil era um movimento da Coca-Cola, principalmente, né? E ele acabou sendo absorvido dentro da coalizão, inclusive por outras associações. Então, nós mantivemos os programas que existiam e vieram até outros, complementando. Então, nós não temos um projeto próprio. Nós temos, então, projetos que ficaram, entre aspas, homologados para que as empresas ou associações pudessem utilizar para a recuperação das suas embalagens, tá bom? Então, isso daqui é basicamente final da fase 1, né? Então, a gente já estava mais organizado e aí a gente veio discutindo muito o que seria uma proposta para a segunda fase. Então, nós pegamos o final do governo anterior, né, do Dilma, né, e com uma proposta que estava quase aprovada, entramos no governo anterior aí e houve uma interpretação diferente sobre as regulamentações que levaram, então, ao decreto 11.044, que falava sobre o crédito de reciclagem, e aí eles vieram com para cada material tem um decreto específico. E aí, no final do governo, eles conseguiram colocar basicamente todos os decretos em consulta pública, mas publicaram só o do vidro. E os outros demais ficaram ali em stand-by e nós voltamos a discutir neste governo daqui. Então, em janeiro, né, com a revisão do 11.044, veio, então, o protagonismo de novo das organizações de catadores, quando ele coloca, num parágrafo específico, que aquelas entidades ou empresas individuais que fizerem a recuperação através de cooperativas, né, organizações de catadores, poderiam ser tratadas, né, os seus resultados como meta única, né? Então, esse foi um ponto muito importante e que tem um certo desalinhamento com os regulamentos estaduais, né? Em específico, aqui no caso do CONSEMA, eu acho que houve uma preocupação muito grande
né, do pessoal de uma maneira geral, para que houvesse um alinhamento das regulamentações. Então, a regulamentação que hoje está posta aí, ela está muito alinhada com o governo federal, com aquilo que foi proposto no 11.413, com exceção da meta, que ela fala meta por tipo de material e não uma meta única, se eventualmente houver uma recuperação com organizações de catadores com valores acima de 50%. Então, eu acho assim, a Sabrina até colocou ali que está em conversado com os estados, é um ponto que nos preocupa. O Storoli colocou ali a preocupação, né? E a preocupação é justamente essa, porque nós temos um sistema que ele não é totalmente organizado. Nós temos uma presença muito grande de catadores autônomos ou individuais que procuram, para sua sobrevivência, trabalhar com materiais de maior valor agregado. Então, hoje a gente sabe que o alumínio tem uma taxa de superior a 98,3%, mas não porque ele tem uma cadeia totalmente estruturada, mas sim por causa do valor agregado dele, e nesse mesmo caminho vem vindo os materiais PET, então garrafa PET e tudo mais, que chega a ter 56,3% de índice de reciclagem. Então, é lógico que aquilo que sobra para as organizações de catadores, que em uma grande maioria recebem materiais da coleta seletiva, são materiais de menor valor agregado. Então, por isso que a gente tem um resultado de papel muito forte, né? Plástico nem tanto. Então, o importante é que a gente mantenha aquela perspectiva do 11.413 de que a meta pode ser única se a recuperação for superior a 50%. Esse é um ponto importante que a gente certamente vai voltar à discussão ali com a Sabrina, porque isso mantém uma certa vantagem ou assim, uma preferência para as organizações de catadores. Então, é um pouco esta a nossa preocupação hoje, né? Evoluindo basicamente por várias discussões em cima dos documentos que vieram. Então, nós propusemos, a nível federal, aquele decreto dos estruturantes, né, que é um ponto muito positivo, né? Seria importante que ele fosse aprovado o mais rápido possível. E depois tem a complementação, que é aquilo que veio através da proposta do plástico, mas depois papel, papelão e metais. Agora, é importante que a gente consiga visualizar uma integração entre os decretos que estão sendo propostos. Então, dos webinários que nós tivemos, nós fizemos uma pergunta, e na realidade estava participando Eduardo, como ficaria a compatibilidade entre o decreto dos estruturantes e o do plástico? Porque, assim, aquilo que está nos estruturantes é aquilo que a gente faz hoje. A grande maioria do plástico hoje vem através do sistema de coleta seletivo e passa pela mão dos organizadores das organizações de catadores. Então, não tem sentido, né, naquela proposta do plástico, falar de centrais de recebimento, começar a falar de conteúdo reciclado para embalagens que muitas vezes tem proibição da Anvisa, no caso de alimentos, ou falar de índice de reciclabilidade, né, no caso do PET, onde a gente tem pouquíssimas empresas trabalhando com materiais retornáveis, né, para o plástico. Então, é muito importante que a gente saiba agora como vai se harmonizar a nível federal aquilo que a gente tem falado do decreto estruturantes com aquilo que é o decreto do plástico. E é lógico que depois daquilo que vier do plástico virá também o do papel, papelão e metais e assim por diante. Então, assim, nós vemos com bons olhos, né, essas discussões que a gente está tendo hoje do Grupo Agir com o MMA, inclusive na próxima semana a gente vai ter uma reunião para a gente começar a tratar desses assuntos novamente. É importante que a gente tenha clareza a nível federal daquilo que será a regulamentação para que os estados comecem a se alinhar com aquela regulamentação que é federal, né? Então, eu vejo que, pelo que a Sabrina falou, há um diálogo, né, com os estados, que é muito importante, e que tem um alinhamento com aquilo que é o regramento hoje do 11.413, porque ele privilegia, na realidade, as organizações de catadores. A gente fala de projetos, de programas estruturantes, tal, mas se a gente não tiver coerência com aquilo que é exigido como meta, no fim a gente vai acabar indo para a central atacadista de material e comprar plástico porque não atendia a meta, ou comprar vidro porque também não atendia a meta. Então, é muito importante que a nível federal, né, haja uma assinalação
de que as metas, como já está no 11.403, também sejam reforçadas no decreto dos estruturantes e haja um alinhamento ali a nível dos estados, né? Parabenizo mais uma vez, eu acho que o Tiago foi um interlocutor muito importante no caso de coalizão, a gente trocou muita ideia nesse sentido, e eu acho que ficou muito bom o documento, a não ser esse ponto que eu falo das metas por tipo de materiais. Parabéns por o Estado, eu tenho certeza que a coisa vai avançar, e torço ali, como o próprio Dione falou, de que o sistema venha antes, né, de a gente ter que fazer um relatório em PDF, que nem foi feito no Mato Grosso, que fica muito difícil depois, inclusive, a consolidação dos dados. Então, a expectativa é que realmente o sistema venha antes e que, se puder ser federal, muito melhor ainda, porque a gente coloca todos os dados ali e depois cada estado extraia aquilo que é relativo ao seu estado, né? Então, é isso daí. Agradeço. Eu vou pedir desculpas, porque o evento do Espírito Santo eu vou participar amanhã e eu tenho um voo logo mais. Então, eu vou agradecer aí o meu convite e pedir desculpas porque eu não vou conseguir ficar até o final, tá bom? Obrigado, César, pelas contribuições. Obviamente, a gente entende, né, o evento lá do Espírito Santo é um evento importante. Bom que você vai estar lá, o Paulo da Biplast vai estar lá, outros colegas da Agir, que é importantíssimo. Obrigado pelas contribuições. Eu acho que o César traz um ponto importante aqui, que é o tema do decreto voltado aos programas estruturantes. Acho que é um tema fundamental. Esse governo que assumiu em 2023, ele traz os catadores como prioridade. Então, acho que faz sentido, é coerente que esta regulamentação específica avance. Essa é a expectativa que todos nós temos, né? Então, vamos trabalhar juntos para isso. Eu vou de imediato passar para o Tiago, né? O Tiago já foi apresentado aqui, teve uma participação importante em todo esse debate aí no Rio Grande do Sul. Então, Tiago, fica à vontade, a palavra é sua, nos conta um pouco as suas percepções e também como que você imagina que esse decreto, essa regulamentação vai transitar aí com a indústria, com o setor empresarial. A palavra é sua, Tiago. Obrigado, Johnny. Queria saudar a todos que estão aí presentes nos acompanhando. Agradecer o convite, Johnny Teu, da Beatriz aí do Storoli, para estar aqui com vocês nesse debate hoje. Trago aqui um abraço também do nosso coordenador aqui do Conselho de Meio Ambiente da Fiergs, Dr. Newton Batastini, que faz parte da Aslore também, inclusive, né? De fato. E saudar aí todos os colegas aí e amigos que estão presentes aí, o Storoli, o Eduardo Asmo, que é nosso conselheiro também aqui no Codema, né? A Sabrina que falou, o Walter, meu colega de Consema aí, o César, né? Que também de alguma certa forma também sempre conversamos, né, César? Sempre trocamos ideias aí, importante também. E ao Fabrício, que acho que daqui a pouco está aí também, né, falando com a gente. Mas, Johnny, de uma forma geral, assim, qual foi a percepção sempre que nós tivemos no início como o setor industrial, né? Sempre há aquela preocupação do empresário. Olha, temos uma normativa, né? Um desafio extremamente grande, ambicioso que a lei colocou postas e como é que a indústria vai ajudar e contribuir e como é que vai participar desse processo. Então, esse foi o primeiro ponto que a Fiergs discutiu e refletiu dentro da sua diretoria. E, de fato, acho que o principal ponto que se colocou é de que o setor industrial precisaria estar presente, né, discutindo e construindo as regras, né? A obrigação estava posta, o desafio estava posto, e, de fato, precisaríamos sim participar ativamente na construção do regramento e contribuir, né? Quem está do outro lado do balcão, não apenas ali, né, no norma ambiental, mas com a implementação em si, trazer a posição. Isso foi o que a Fiergs fez, né, com a construção da resolução lá de lâmpadas, que o Walter citou aqui, a resolução Conselho 333, lá em 2016,
depois eu assumi, né, estou ainda como presidente da Câmara Técnica de Controle e Qualidade Ambiental do CONSEMA, representando a Fiergs. Coordenei o grupo de trabalho lá da 414 de 2019, que culminou ali na resolução de logística reversa de baterias automotivas. E, por fim, né, toda a discussão que nós tivemos aí em cima da resolução 500 de 2023, que acabou aí sendo publicada aí no ano passado, né, trazendo a logística reversa de embalagens geral. E eu acho que o Estado ele acerta, né, ao trazer essa discussão para dentro de um colegiado, né, para dentro de um grupo específico onde todos os interesses, toda a sociedade está representada ali. E essa construção ela começou lá na Câmara levando algumas premissas e o setor industrial também pôs na mesa os principais objetivos que o grupo entendeu importante de construir na norma, né? Alguns deles já foram citados aqui, não vou apenas reforçar, que primeiro é a questão de simplificação do entendimento das regras para a logística reversa de embalagens, né? Clareza nas regras, né? A gente vê muita gente, olha, não entendo como é que funciona, a questão é complexa, a massa de resíduo para cá, para lá, a gente vê o Storoli falando com uma facilidade, com uma simplicidade, né? Mas nem todo mundo às vezes capta, né, esse contexto técnico da construção da norma de uma forma tão simples, e o nosso objetivo era, de certa forma, trazer simplicidade e clareza nas regras. E foi o que nós tentamos fazer naquela construção com a ajuda de todos os entes, né? Ou seja, estabelecer um modelo, obviamente, uma declaração a partir de um cadastro e um plano e a apresentação de um relatório, né? Outro ponto que nós reforçamos e tentamos na construção da norma, e é uma premissa da indústria, é reduzir os conflitos com normas federais, né? Tanto o processo de licenciamento, né, nas regras, nas exigências ambientais, a gente tem muito disso. E um dos objetivos nossos era reduzir os conflitos com normativas federais, não só reduzir, né, buscar o alinhamento com elas. E me parece que a gente está bem teve um êxito aqui grande. Eu vejo a Sabrina recentemente comentou aqui da ampliação do prazo lá para o MTR, né? Para a questão das cooperativas, está lá, né? A gente colocou lá, né, no artigo, no parágrafo 1º, né? Observados os prazos lá para a questão da vinculação do MTR às notas fiscais, né? Obedece, né, os prazos estabelecidos em regulamento federal. Então, a gente, de certa maneira, acertou, né? Inclusive na redação de como trazer essa sinergia, né? Sem dúvida, agregar e unir esforços com todos os atores, né? Então, nós conseguimos ali na construção da resolução trazer não só, né, o Walter aqui como representante da CIMA, como a Daiane como representante da FEPAM, mas a Federação dos Municípios, né, a Federação do Comércio, né, junto com a Federação da Indústria para discutir e amarramos, né, essa construção e obrigação para todos, né? Outro ponto que o Walter destacou também é a não vinculação, né, da obrigatoriedade do cumprimento das metas junto ao licenciamento ambiental. Esse foi um ponto também que era uma preocupação, né, do setor industrial, conseguimos acomodar essa questão. E uma construção de um modelo que, após a implementação da resolução, ou após a publicação da resolução, obviamente, no início da sua implementação, nós pudéssemos ter um diálogo permanente do setor com os órgãos reguladores. E foi o que nós fizemos com a constituição do grupo de monitoramento permanente, que consta na resolução, né, que inclusive recentemente nós unimos, né, porque cada uma das normas do CONSEMA, a de lâmpadas, a de bateria e a de logística de embalagens, tinha um grupo permanente, né, para cada, um grupo de monitoramento permanente específico de cada embalagem, de cada tipo de resíduo e produto. E recentemente o CONSEMA deliberou então pela revogação desses dispositivos de cada uma das resoluções e criou-se então um grupo de governança único, né, para que a gente pudesse discutir então todos os resíduos, todos os modelos em um único grupo e obviamente fazer esse alinhamento também de questões que pudessem abranger não só as preocupações ou as dificuldades de apenas um tipo de resíduo, mas aquela preocupação transversal, aquele desafio, né, que pega mais de uma categoria ali da logística reversa, pudesse também ser tratado com um único olhar, né,
Então, acho que o Estado acerta nesse sentido. Nós tentamos aí, obviamente, construir com clareza, nem tudo saiu ali na redação bem explicado, bem alinhado, né? Como o César colocou aí essa questão dos decretos, dos projetos estruturantes, desculpa, né? Mas, de fato, quando o Walter sinaliza ali, dá uma conversa com a Aslore, ali é um desses pontos que a gente está tratando, o Storoli nos acionou, a gente já tem conversado com o Walter sobre isso, há uma expectativa que essa IN, né, Walter, tenha acomode, né, alguns temas aí que a gente levou como Aslore, também para que a gente possa deixar claro, e esse era um objetivo também, né, Johnny, não tentar amarrar, como a gente diz, né, escrever em pedra lá no Conselho Estadual, que é muito mais moroso, muito mais difícil para você mudar a norma, mas você trazer regras básicas, regras gerais para dentro da resolução, e nesse momento esses pontos mais sensíveis que precisam ser acomodados durante a implementação da norma, o órgão ambiental tivesse total liberdade para modificar e alterar e adaptar no tempo, no prazo necessário, né, para que a gente pudesse ter uma resposta rápida também dos órgãos reguladores. E o papel da federação é esse, né? Acho que o nosso papel na federação é prestar esclarecimentos, né, sobre as resoluções, a gente tem feito isso, parabenizo aí mais uma vez, Johnny, pelo evento, pelo espaço de trazer, né, uma série de atores que também precisam aí ou cumprir a norma, ou são consultores, ou buscam até certo ponto entender melhor a normativa para a implementação, trazer esclarecimentos. A Fiergs tem recebido uma série de consultas, temos esse diálogo aberto aí com a SEMA e FEPAM para tratar do tema, né, para conversar, dialogar. Há um entendimento nosso de que neste momento é o momento da gente agregar atores aqui, não afastar, então a gente tem que somar esforços, a gente tem que realmente trazer a indústria, esclarecer, dar tranquilidade para trazer todos os atores para dentro do sistema de logística reversa e facilitar a sua implementação e o êxito no cumprimento de metas. Eu acho que também a representação nossa, né, no grupo de monitoramento permanente é uma ponte aí contínua, né, com a Aslore, com vocês aí da Pragma, né, com todos para levar realmente as pautas do setor industrial para esse grupo e fazer os ajustes necessários e manter aí o diálogo permanente com os sindicatos, enfim, para que de alguma maneira a gente consiga avançar, né? E outros pontos, né, de interface com a logística reversa que a gente bate muito, né, discute, que são os incentivos, né, fiscais, né, todo o acompanhamento legislativo, toda a forma de pontos aí que são caros para quem é operador, para quem é reciclador, e que, sem dúvida nenhuma, interferem diretamente nas metas ambiciosas que a gente tem para cumprir na logística reversa. E a gente tem atuado ativamente nesses pontos. Eu acho que a minha fala, de uma forma geral e ampla, depois de todos os colegas aí que me antecederam, acho que é o que eu tenho aqui para complementar, né, sem reparo nenhum ao que foi dito até aqui. Agradeço mais uma vez a todos aí, sempre à disposição, tá, Johnny? Obrigado aí. Obrigado, Thiago. Acho que é bom ouvi-lo aqui. Você acompanhou como ninguém todo esse assunto, e dois pontos que eu não poderia aqui deixar de destacar da sua fala. Eu acho que o primeiro começando aqui de trás para frente, né? Essa coisa incrível que a gente vive no Brasil. Você botar o seu resíduo na frente da sua casa, um caminhão passar lá da coleta e levar o resíduo para enterrar, você não vai pagar imposto sobre esse resíduo. Você vai pegar esse mesmo resíduo, levar para uma cooperativa que vai separar e vai vender esse resíduo, aí você vai pagar imposto. Então, você paga imposto para reciclar, mas não paga imposto para enterrar. Então, essa agenda legislativa, né, e principalmente tentando aproveitar esse momento do Executivo Federal, que manifesta esse compromisso com os catadores, acho, Tiago, e aí a Fiergs é uma das federações estaduais com mais força que a gente tem no país, você sabe disso. Acho que é uma agenda, né, Storoli, Eduardo, que a gente precisava encabeçar. E eu participo já mais de 25 anos, quase 30 anos desse debate. Eu sempre vejo
uma discussão, aqui, o tema tributário é super complexo e tal. Eu tenho dito para todo mundo, vamos tentar simplificar essa conversa. Basicamente é o seguinte: aquilo que foi criado e vendido não paga imposto, ponto. É simples, né? Ah, não, a questão tributária é complexa, sim, mas o Brasil não está com a política de transição de matriz energética, o Brasil não está com a política de economia verde, o Brasil não está com uma política de neoindustrialização, quer dizer, o Brasil não está em diálogo. Agora, no final do mês, a gente tem mais uma rodada lá da reunião da ONU sobre o Pacto pela combate à poluição plástica. Aí a gente vê aqui toda uma discussão de que nós temos que banir o plástico, temos que banir... Quer dizer, a gente, eu acho que alimenta muita conversa para a torcida, mas não entra no assunto que tem que entrar. Alguém aqui acha que nós vamos banir plástico de um dia para o outro? Que é possível isso na vida real? E veja, eu não estou defendendo aqui material A ou B, eu só acho que nós estamos perdendo muita energia com coisa que é jogar para a torcida e deixando de focar naquilo que é importante. Há interesse do setor industrial de usar material reciclável? É claro que há. Agora, veja, você tem um problema concreto. Em alguns setores, a matéria-prima virgem é mais barata do que reciclável. Quer dizer, quem que paga? Né? Então, eu acho que esse tema, Thiago, que você traz, eu queria até que de uma forma mais enfática aqui estou falando isso, porque a gente vai ficando jovem há mais tempo, né, Storoli? E a paciência também ela vai diminuindo. Então, eu já não tenho mais muita paciência para conversa que a gente sabe que vai do nada para lugar nenhum. Acho que esse tema da questão da tributação no material reciclável é um negócio que, assim, ou a gente tem coragem de enfrentar ou não vamos mais falar do assunto. Vamos tirar isso da agenda e vamos pensar em outros caminhos. E o outro ponto, e aí aqui eu acho que precisa, de fato, como eu falei antes, Thiago, você reforçou, saudar essa iniciativa de ter aberto o diálogo com os setores para poder chegar numa resolução. Que também a gente vive um momento que nós precisamos sair um pouco dessa posição de nós e eles, né? Acho que todo mundo aqui sabe dos desafios que nós temos no âmbito do enfrentamento à crise climática, todo mundo sabe, né, dos desafios que a indústria vem se propondo a enfrentar com o tema da circularidade, todo mundo sabe, né, o quanto as políticas de ESG hoje têm permeado as empresas, e a gente sabe que às vezes muita gente se agarra em sigla, mas tem muita gente séria tentando fazer coisa concreta. Então a gente só vai conseguir avançar se a gente de fato tiver diálogo. Eu vou tentar só pegar, a gente está aqui se aproximando do nosso final, a gente costuma ser bastante rigoroso aqui no horário. Então, eu vou pegar só algumas questões aqui bem rápidas que surgiram e vou pedir para os nossos palestrantes aqui comentarem. E aí, Walter, eu sei que você respondeu aqui no chat, mas queria que você falasse, porque esse é uma dúvida que vem muito e eu já ouvi em outros caminhos. Quer dizer, o relatório vai ser entregue em que ano e é relativo a quais anos? Você consegue esclarecer um pouco mais para a gente, Walter, isso? Bom, em relação ao relatório, então, deixa eu ver se eu consigo ligar a câmera aqui e conseguir melhor assim. O relatório, ele é previsto, então, a resolução CONSEMA ela não trouxe efetivamente a data do primeiro relatório. Ela disse que o órgão iria regulamentar essas questões de cadastro, né? Então, a nossa intenção, né, é de regulamentar da seguinte forma, né, que o primeiro relatório seja entregue em 2025, né, caso a entidade, né, o responsável pelo sistema já esteja atuando aí no ano de 2024, né? Então, sempre, se ele realiza o cadastro em 2024, né, que esperamos que realize, né, o primeiro relatório será em 2025. Né, e aí, a ideia é que esse primeiro relatório ele traga um pouco de um histórico um pouco mais recheado aí, né?
A nossa ideia é que esse primeiro relatório ele venha com os últimos 2 exercícios, né? Isso não se pretende que seja rotineiro, né? É simplesmente porque seria o primeiro relatório mesmo, né? Para evitar também que o plano, né, o plano se confunda com o relatório, né? Uma coisa é plano, né? Outra coisa é relatório, né? Então, o plano a gente entende sempre que é a questão futura, né? Então, de quais são as metas, né? E como é que vão ser, como é que vão ser executadas aquelas metas, né? O relatório, então, ele vai trazer esses 2 exercícios anteriores apenas para o primeiro, né? A partir de 2026, né, então, se declara 2020, apenas 2025, né, apenas o ano anterior. Seria basicamente esta a questão. Obrigado, Walter. Antes de passar aqui, eu vou convidar o Eduardo aqui, o Storoli, se quiser também para comentar. Eu vou querer comentar uma pergunta que teve ali sobre programas estruturantes. O Eduardo até trouxe uma resposta, acho importante você dividir aqui conosco, Eduardo. Mas só antes, Walter, fica aqui um pedido que eu vou falar aqui em meu nome, mas sei que é de todas as entidades gestoras. Se for possível, aí o Estado alinhar essa data de entrega já para junho, como tem feito os outros estados, isso é muito importante. A gente tem tentado alinhar, hoje tem 3 estados que estão pedindo em março, e tem quem está na logística reversa sabe que, na verdade, às vezes você leva mais tempo para conseguir fazer todas essas exigências que tem, você precisa verificar notas, você precisa fazer auditoria. Então, como o Ministério do Meio Ambiente já está com o relatório dele em julho, os estados alinhando para junho, para a gente é bem importante mesmo isso, e acho que se o estado puder seguir nessa toada, ajuda bastante. Eduardo, você quer comentar um pouco ali a sua resposta sobre os desafios de programas estruturantes? Depois, se o Storoli quiser comentar, e eu também tento dar uma comentada aqui rápida. Eu acho que o seu áudio está fechado, Eduardo. Ou não está saindo aqui para a gente. Vocês estão conseguindo ouvir o Eduardo aí, gente? Não, estou não, viu, Johnny? Estamos também aqui. Johnny, aproveitando aqui, então, só para, enquanto o Eduardo ajusta o microfone, vou comentar um pouquinho sobre a sua última pergunta ali da questão do prazo para entrega do relatório de desempenho, tá? A resolução do CONSEMA consolidou esse prazo para 30 de junho, tá? De cada ano. Então, já está lá na Boa, resolução, perfeito. tá? Já consolidou Perfeito, isso lá na resolução, tá? Então, fique tranquilo que perfeito. esse pedido está atendido aí. Ótimo. Eu é que não atentei aqui, viu? Pô, eu devo ter passado batido nessa. Mas que grande notícia, viu? Obrigado, Thiago. Já deu um alívio aqui. Eduardo, quando você tenta aí, vai lá, Storoli. Você quer comentar aí sobre os desafios do estruturante? Enquanto o Eduardo ajusta o microfone. Houve uma pergunta específica? Quais os desafios dos programas estruturantes? Ah, entendi. Bom, eu acho que o desafio do programa estruturante o que a gente tem visto que hoje alguns anos depois de começar a trabalhar com isso, a gente já venceu alguns obstáculos, mas a grande maioria das organizações de catadores que estão no Brasil, né? E eu diria que talvez o ponto mais evoluído seja nos estados do Sul, né? São grupos de pessoas que não têm um nível de organização muito importante, né? Eles dependem muito, ou têm uma dependência muito grande de assistencialismo. Muitas vezes eles estão morando na casa de outros, eles estão habitando barracões que eles não têm autonomia para mexer na parte física, eles estão lá porque a prefeitura cedeu. Em qualquer melhoria, qualquer necessidade de adequação, você depende da aprovação da prefeitura, e politicamente isso sempre é muito complicado, né? Então, o grande desafio primeiro, a gente entender que ajudar essas organizações a perceberem como melhor, assim, gerenciar a atividade deles próprios, né? Como melhor, dizer, se habilitarem para triar bem os materiais, conhecer bem os materiais, para poder colocar valor agregado nos materiais, e é uma questão de comercialização também. Eles são muito dependentes dos comércios atacadistas, né? Que são, na verdade, aqueles que
o menor preço é o que interessa a eles. Então, eu acho que tem que haver uma escala também da cooperativa, quer dizer, ela ter uma quantidade triada importante, ter condições de ter lá um fundo que permita que ela não venda num momento de muita crise, que não é fácil, porque a situação é difícil, né? Então, eu diria que o principal desafio é a estruturação organizacional da cooperativa e a estruturação da parte física do ambiente de trabalho, principalmente porque uma grande parte deles estão em ambientes que não são deles, né? Então, eu acho que essa é uma dificuldade. E a questão é que eles vivem com dificuldade porque os materiais têm ciclicidade de valor. Tem época do ano que o material está muito baixo, tem época do ano que o material está muito cima. E eles não são, a maioria deles não é contratado o serviço deles. O importante seria, a gente acha que é o futuro, que eles tenham um local saudável para trabalhar, adequado, que tenha lá as licenças de bombeiro, que os riscos de segurança de trabalho sejam afastados por EPIs, né? Que as máquinas sejam protegidas, né? E que eles tenham a condição de ter áreas que permita a eles fazerem segregação sem perder material, porque áreas que não são cobertas, nas épocas de chuva, eles perdem muitos materiais, né? Eles deixam de tirar materiais que são agregados a ele. E eu acho que essa é a dificuldade de quem está em parceria com eles, no que pesa a gente entrar lá, fazer um diagnóstico, perceber as necessidades de melhoria, a gente até contactar com eles, eles estão bem interessados, porque eles querem a parceria, mas eles têm uma dificuldade financeira de poder, provisionar dinheiro para fazer melhorias ou de ter, assim, autonomia para essas melhorias, né? Então, estar com uma cooperativa hoje é estar com uma organização empresarial, vamos colocar assim entre aspas, engatinhando, jovem, né? Com pouca experiência, que precisa de muitas técnicas de organização, técnicas de administração, para que ela venha a ser uma entidade, assim, sustentável, né? Então, eu acho que é um dia a dia de enfrentar qual é a dificuldade prioritária, porque a gente não consegue enxergar, tirar completamente da frente as dificuldades e os desafios que uma cooperativa tem. Eu acho que o tempo, a gente espera que isso vá acontecer, né? Mas não está sendo fácil. A gente está aí há 10 anos trabalhando com parcerias e vendo cooperativas trabalharem, e que muitos grupos são muito organizados, estão indo bem, mas eles têm esses desafios, né? Tem desafios. E o salário deles, a renda deles ainda está na média aí no Brasil, né, se esforçando muito para ter um salário mínimo, né? Algumas, né, até tem mais, mas hoje em dia, quando você vê uma cooperativa que na média entrega por mês o valor de um salário mínimo, você vai, puxa vida, essa cooperativa está melhor que as demais, né? Eu acho que esses são os desafios. Não sei se eu respondi bem a pergunta, mas eu vejo isso como um grande desafio. Organização, conscientização e ter, direito de poder fazer, ou o poder, ou a propriedade de poder atuar onde o local de trabalho necessita que eles atuem. Obrigado, Storoli. Acho que eu vou trazer uma contribuição muito rápida aqui para a gente ir para a nossa finalização. Eu penso que a gente precisa ter regulamentos que favoreçam o trabalho com as organizações de catadores. E aqui 2 pontos que eu tenho destacado bastante, né? O primeiro é que a gente tem que compreender que a logística reversa ela não vai resolver o problema das organizações de catadores. Hoje tem uma ideia falsa sendo vendida que a logística reversa consegue resolver essa questão. As organizações de catadores elas estão envolvidas com um mercado que é extremamente complexo, né? É um mercado onde o resíduo hoje ele é considerado uma commodity. O preço dos resíduos ele varia de acordo com a dinâmica do mercado internacional, não só aqui no Brasil, né? Por isso a gente precisa ter políticas que garantam uma maior valorização desses resíduos, como eu falei antes, dando exemplo à questão tributária, talvez políticas que incentivem o setor privado a adquirir materiais das organizações de catadores e também na logística reversa instrumentos que digam, olha, é melhor trabalhar com organizações de catadores porque é estruturante, porque amplia a capacidade de recuperação, porque amplia a nossa qualidade de gestão de resíduos no Brasil. Então, se a gente não tiver políticas públicas voltadas a estimular o setor,
acho que a gente vai ter muita dificuldade com isso. Porque quando se torna fácil, Storoli, você cumprir a logística reversa, que basta você comprar uma nota fiscal, que hoje tem gente que opera com uma mesa, um telefone e uma pessoa. Você tem nota fiscal para vender? Aí o cara diz, tenho. Então manda aqui que eu faço um Pix. Liga para a empresa do outro lado e diz, eu tenho um resultado para você aqui, pega a nota fiscal. Quando a gente fala de um programa estruturante, até pelas exigências do decreto 11.413, esse programa ele precisa ter diagnóstico nas organizações de catadores, precisa ter plano de ação, precisa ter assessoria técnica, precisa ter qualificação, ou seja, precisa ter equipe de campo, precisa ter vida. Eu não faço um programa estruturante com uma mesa e um telefone. Então, se a gente não tiver incentivo, se a gente não tiver transparência e tratamento diferente de quem compra a nota em relação a quem, de fato, bota a mão na massa e entra junto na construção dessas estruturas, a gente não vai conseguir, de fato, ver esses programas prosperarem. Isso é muito importante. Então, acho que a gente tem um desafio, de fato, de fortalecer essas estruturas, seja por conta da questão ambiental, para ampliar nossa capacidade de recuperar, seja por conta do que as organizações de catadores representam em termos de trabalho e renda gerado, mas também em termos de recursos injetados na economia do país. Só o último anuário da reciclagem, a gente teve aí algo em torno de 1,7 bilhões de reais que foram injetados na economia com os resíduos recuperados e destinados para reciclagem pelas organizações de catadores. Mas volto a dizer, se tratar quem compra a nota fiscal para cumprir a obrigação de logística reversa igual a quem investe em programa estruturante que desenvolve ações concretas junto às organizações de catadores, aí fica muito desigual. Então, acho que esse é um ponto bem importante. Sei, Eduardo, você já consegue falar com a gente? Johnny, o Eduardo acabou de me mandar uma mensagem aqui, pediu desculpas, não está conseguindo conectar, tá? Mas você colocou à disposição, colocou as horas inteiras à disposição aí para responder dúvidas e qualquer questões técnicas também. Ele lembrou que o Storoli está aí também para ajudar, tá, Johnny? Mas pediu desculpas aí, não está conseguindo mesmo, tá? Perfeito, obrigado, Thiago. Bom, pessoal, as redes sociais, os links, os contatos, a Bia aqui, da nossa gerente de comunicação e marketing, colocou aqui no chat para todos, contatos da Aslore, contatos da Pragma. Então, fiquem à vontade de nos acionar. Quero agradecer muito aqui ao Thiago, que esteve conosco, ao Walter, pelo estado do Rio Grande do Sul, a Sabrina, que já saiu, o César, e os nossos parceiros de sempre aqui, o Storoli e o Eduardo. Acho que foi uma oportunidade grande, a gente teve aqui mais de 100 pessoas, acho que demonstra a importância do tema, e vamos ter outras oportunidades. Agradeço a todos e todas que estiveram conosco aqui em mais essa edição dos Debates Sustentáveis. Obrigado e até uma próxima. Até mais. Um abraço a todos.